Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E um dos vídeos que eu mais gostei de fazer aqui do canal foi o vídeo do por que as pessoas levam animes tão a sério. Enquanto os desenhos a galera costuma meio que não levar tão a sério quanto deveria. E desde aquele vídeo eu fiquei com alguns pensamentos na cabeça em relação a alguns desenhos. De tipo, quando os desenhos engraçados, eles começam a falar sério, sabe? Ou tratar assuntos que não são necessariamente engraçados, mas sim algo que passe uma mensagem e faça quem está assistindo o desenho ter uma reflexão ou coisa desse tipo. Não são necessariamente assuntos pesados ou assuntos tristes, mas que de certa forma fazem você se comover ou pensar naquilo. E o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui mostra exatamente o que eu quero dizer. Que no caso é Simpson o filme. Que deve ser o segundo filme de animação favorito meu, no caso, perdendo só apenas para Bob Esponja. E bom, eu acho que o filme do Simpson tem dois assuntos que tocam daí que não é exatamente só piada, apesar de ter muita piada envolvida, até porque é Simpson, né? Ainda assim eles tocam de uma maneira interessante, que no caso é o relacionamento entre Homer e Bart, que mostra nesse filme que o Bart já considerou que Flanders seria um melhor pai para ele do que o Homer, e no final tem até aquela cena clássica do Homer junto com o Bart lançando a bomba para fora da cúpula e explodindo ela. Já a segunda temática que acontece com o Homer é quando ele percebe que sem a família dele ele não é nada. E com isso ele decide tentar voltar para Springfield, que era um local que ele estava fugindo e que deixaria abandonado para explodir, literalmente, né, por causa da bomba e tudo mais. Fez com que o Homer percebesse que ele deveria tentar salvar Springfield e ajudar sua família. Já que nesse momento eles estavam indo para Springfield tentar impedir que a bomba explodisse. No final das contas, é por causa disso que o Homer decide fazer a coisa certa, e assim ele acaba salvando Springfield. De uma maneira que quase dá errado e explode a cidade inteira, porque é o Homer, né? Mas ele acaba salvando, é isso que importa. Há pouco momento eu falei sobre o filme do Bob Esponja ser um dos meus filmes favoritos de animação. E existem vários motivos para isso. E um desses motivos é justamente a jornada do Bob Esponja até ele se tornar um homem de verdade, entre aspas, daí, e provar o seu valor. De novo, isso tudo feito de uma maneira engraçada, divertida e tudo mais, porque ainda é um filme do Bob Esponja. Só que você ainda assim consegue ver, vamos dizer assim, o tempo que ele passa se aventurando, e no final, com aquela cena linda dele, do Patrick, tá? Porque essa cena é muito boa, dele falando sobre o que eles fizeram e como eles se tornaram homens na visão dele. Já que a jornada toda do Bob Esponja para se tornar um homem acaba sendo recompensada no final, com ele acabando virando um gerente. E admita, você quase chorou quando viu aquela cena do Patrick do Bob Esponja na loja das conchas quando era criança. E por mais que essa jornada seja algo mais criativo e engraçado, de certa forma ela ainda mantém essa mensagem daí. Principalmente no final, com o Bob Esponja admitindo que é um amendo bobo, e com isso usando os poderes do Rock para acabar com o exército do Plankton. Mas indo agora de novo para um desenho adulto, no caso um dos desenhos adultos mais favoritos da galera, que no caso é Futurama. E aqui eu vou falar de 3 momentos específicos de Futurama. No caso, o primeiro sendo do episódio em que o Fry descobre o que aconteceu com seu irmão. E esse episódio começa, tipo, com a gente com a raiva do irmão do Fry, até no final revelar que ele fez tudo homenageando o irmão. E cara, aquela cena dele com o filho dele dando tribo e tudo mais, daí é uma cena que só pega no coração. O segundo episódio é obviamente o do cachorro, o famoso episódio do cachorro do Fry, que é inspirado numa história japonesa que aconteceu na vida real. Do famoso cachorro que esperou seu dono no metrô até o dia que ele veio a falecer. E o que parece é que os episódios que meio que mostram o passado do Fry, eles são episódios para ser mais emocionantes mesmo, que apesar de ter as piadas de sempre, afinal ainda é Futurama, eles tentam ser um pouco mais sério que o comum. Porque eles não são episódios sérios no sentido de ter uma crítica social, porque assim como o Simpson, Futurama também tem crítica social, ou assim como o South Park, mas também não é algo que, vamos dizer assim, é uma espécie de seriedade diferente dos episódios que tem crítica social. É mais uma reflexão. E o último episódio de Futurama que eu vou citar aqui é o episódio que me deu a ideia de gravar esse vídeo. Que é o episódio que é revelado ao Fry que ele ter sido congelado do passado foi tudo obra do Nibbler. Que pra quem não sabe era aquele bichinho da Lila que acabou se revelando ser de uma raça super inteligente um tempinho depois. Não só isso, o Nibbler também revelou que graças ao Fry ele salvaria o futuro. Por isso então, o Nibbler foi forçado a enganar o Fry e congelar ele na véspera do ano 2000. E essa verdade, quando é revelada pelo Fry, que ele no caso seria congelado para ter que salvar o futuro de cérebros gigantes alienígenas, porque lembrando ainda Futurama, é um dos momentos que eu acho mais, vamos dizer assim, sérios de Futurama. Inclusive, eu não vou colocar a cena aqui por causa da Fox, né? Porque senão a Fox acaba comendo meu cu por causa do copyright. Já que você vê que é uma cena que tem o intuito de te deixar triste. Afinal, o Fry começa falando do porquê que o Nibbler fez aquilo. O Nibbler tenta justificar, falando que uma simples vida não deveria ser mais importante que todo o universo. E na hora que o Fry retruca a afirmação dele falando que era a vida dele, é de longe uma das cenas que eu acho mais triste em relação ao Futurama.
No final, o Fry tenta voltar no tempo para impedir que o Nibbler tentasse congelar ele e assim mudando o futuro, mas o Nibbler consegue convencer Fry de que, na real, o que ele fez não foi um simples sacrifício, foi algo que salvaria o futuro inteiro. E de certa forma o amor da Lila meio que ajudou a fazer o Fry tomar a decisão certa. Inclusive, o Nibbler ele acaba recompensando o Fry de uma certa maneira, fazendo com que ele meio que entrasse dentro do sonho da mãe dele e tivesse uma última conversa com ela. E eu acho que é de longe uma das melhores cenas que Futurama teve, tá? De longe. E eu poderia continuar falando sobre outros desenhos também, como por exemplo apenas o Soul e a evolução pessoal de Rigby, e o Mordecai mostrando como se não deve ter um relacionamento. E tipo assim, eu não sou nenhum expert de namoro, até porque eu nunca namorei, mas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas daí que namorou pela primeira vez não cometeu quase 1/3 dos erros que o Mordecai cometeu. Mas pra ser justo com o Mordecai, ele evolui de certa forma, só que ele evolui muito off-screen. Mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, eu poderia falar de outros desenhos também, como O Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura e por aí vai. Só que esses desenhos eu acho que todo mundo já sabe que eles têm meio que lições ocultas, vamos dizer assim. Algo pra você aprender. Claro que tem desenhos que são mais diretos com isso, tipo Steven Universo e Hora de Aventura, e outros que são mais indiretos, tipo apenas o Soul e O Incrível Mundo de Gumball. Ainda assim, todos de uma exata maneira têm uma lição a nos ensinar. E é com isso que eu me despeço aqui do vídeo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se quiser ajudar o canal com doação, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. E se você for maior de 14 anos, entre no nosso servidor do Discord, que vai estar aí na descrição. E lá tem notificações todas as vezes que a gente faz live e lança vídeos novos. E é isso. Eu sou o Kaká. Fiquem bem e até a próxima. Fui!